Então vamos continuar a leitura do livro 1968, O Ano que Não Terminou, A Aventura de uma Geração, de Zuenir Ventura. Hoje vamos ler o capítulo que na minha edição começa na página 61, chamado A Luta pela Rapadura. Começa com a citação de Luiz Travassos. Na verdade, o que se discutia então era qual a estratégia adequada para terminar com o capitalismo no Brasil. No auge dos debates políticos da época, o teórico marxista Leandro Conder, então com 32 anos, mas já se sentindo um velho diante da onda juvenil, teve uma calorada discussão com um jovem esquerdista que terminou com este diálogo. O jovem esquerdista: com essa sua linha, vocês vão quebrar a cara, porque os homens nunca vão entregar a rapadura. Leandro: e com essa sua linha, vocês vão quebrar a cara, porque nunca vão tomar a rapadura dos homens. A história provaria que, infelizmente, os dois tinham razão. A rapadura mudou de mãos, mas não foi entregue nem tomada. Essa imagem, tão velha quanto a plantação de cana no Brasil, ilustrava a questão que dividia as esquerdas em 68, como derrubar a ditadura. De um lado, a linha esquerdista propondo o enfrentamento, do outro, a linha do partidão, pregando a acumulação de forças. Havia várias maneiras de apresentar a questão. Na passeata dos 100 mil, como se verá, ela tomou a forma de uma disputa de slogan. Uns gritavam: só o povo armado derruba a ditadura, e outros revidavam: só o povo organizado derruba a ditadura. Na verdade, o debate era mais sofisticado do que esse resumo. Discutia-se um modelo de revolução e como se chegar a ela. Pelo menos duas concepções se chocavam. Uma entendia a revolução como ruptura violenta, isto é, uma explosão desencadeada por uma vanguarda que, ao ser logo substituída pela classe operária, criaria uma sociedade nova e um homem novo. Defendiam essa concepção as organizações que já se preparavam para a luta armada e os setores estudantis e culturais a elas ligados. A outra posição, defendida pelo PCB, via a revolução não como um objeto imediato, e sim como um lento processo, o que poderia até culminar com uma ruptura, desde que fosse o resultado da gradual organização da sociedade civil e da acumulação de forças. Uma boa iniciação política passava pela adoção de uma ou outra dessas linhas. Classificavam as pessoas como se classificam os torcedores. Fulano é revolucionário, fulano é reformista, ou melhor, fulano é esquerdista porra louca, ou o contrário, partidão, conciliador. Veja você uma divergência de proposta de ação contra a ditadura que colocavam os caras em posição antagônica e mais que antagônica, conflitante. Treta. Treta dentro de quem concordava com uma coisa maior que era derrubar a ditadura e depois mas divergiam na forma como derrubar a ditadura. E aí eu sempre falo, né, cara, vamos resolver o problema maior primeiro, que é tirar a ditadura, e depois a gente debate forma, mas claro, aqui as coisas se conectavam, a situação era mais complexa e não dá para ser resumida dessa forma que coloco aqui. Mas era preciso não confundir revolucionário com rebelde, um tipo marginal de classe média, conscientizado, politizado, mas no fundo um adepto parcial da razão burguesa. Isso é o que ensinava o revolucionário Luiz Carlos Maciel em longo ensaio na revista da Civilização Brasileira, estabelecendo uma distinção. No rebelde, a contradição entre a negação e a afirmação simultânea do real é meramente formal e, portanto, insolúvel. No revolucionário, ela deve ser dialética e conduzir diretamente à ação, onde encontra solução prática. Em termos teóricos, para identificar um revolucionário ou um reformista, era necessário recorrer a uma bibliografia que ia de Marx a Lenin, Marx e Lenin a Che Guevara e Regis Debré, passando por Lukács, Gramsci, Marcuse, Althusser, ou pelos brasileiros Caio Prado Júnior ou Celso Furtado. Em termos práticos, porém, o reconhecimento se fazia à primeira vista. Ser revolucionário era moda in, ser reformista era out. Massa, hein? Revolucionário era cool, era na moda. O reformista era por fora. O vestibular para ingresso na modernidade exigia uma boa nota de radicalismo. Eles estavam mais sincronizados com o tempo, reconhece Teresa Aragão, falando agora dos seus adversários de então.
A nossa posição política estava correta, mas em termos do que viria, eles estavam mais por dentro. A seu ver, os porra-loucas já anunciavam o desbunde. Quanto mais radical você fosse, mais interessante você era, mais incomum, mais invulgar, confirma o reformista Flávio Rangel. Flávio sofreu muito nas assembleias porque, embora não fosse do partidão, fechava quase sempre com suas posições, em nome da sensatez e do realismo. Por isso, o diretor da moda não era ele. E apesar dos sucessos recentes como Liberdade, Liberdade e Édipo Rei, mas o radical José Celso Martins Correia, e não tanto pelo seu indiscutível talento, mas por seu extremismo político, nossa, pulei tudo em nome da sensatez e do realismo. Por isso, o diretor da moda não era ele, apesar de sucessos recentes, como Liberdade e Édipo Rei, mas sim o radical José Celso Martins Correia, e não tanto pelo seu indiscutível talento, mas por seu extremismo político. No teatro era sinal de reverência referir-se a alguém, fulano é da linha chinesa, cicrano é da linha albanesa. Essa história de linha acabou envolvendo o Ziraldo numa hilária confusão. Logo depois do AI-5, em plena caça às bruxas. Na segunda de suas 4 prisões, ele foi levado para o DOPS e colocado no Maracanã, um amplo local de triagem de presos. Logo ao chegar, com sua camisa caque da moda, de presilhas no ombro, foi abordado por um rapaz que queria saber a linha do companheiro. Era quase uma impertinência aquela curiosidade. O Ziraldo, um combativo intelectual, não pertencia ao partidão, mas era como. Se tivesse que declarar ali a sua linha, é evidente que seria tomado por um reformista, e certamente começaria uma daquelas infindáveis discussões. Sabe de uma coisa? Pensou. Eu não vou abrir mão, não. Preferiu dizer que não tinha nada a ver com nenhum partido, que aliás era verdade. Eu não pertenço a linha nenhuma, sou um democrata e não quero discussão. Olha a fala do Ziraldo. O rapaz não entendeu. Entre as dezenas de presos naquele dia, bicheiros, jornalistas, intelectuais, chegaram também uma leva de motoristas apanhados de uma blitz policial. A filha de um general havia sido destratada por um deles em um ônibus e o pai determinara à polícia que saísse prendendo todos para que a moça pudesse reconhecer o agressor. Veja você, um monte de motorista de ônibus ali para achar quem tinha destratado a filha de um general da ditadura militar. Calma, companheiro, disse finalmente o perplexo rapaz. Eu só queria saber qual a sua linha de ônibus. O rapaz não era linha de ação política. O cara é um desses motoristas que estava lá mais perdido que tudo, com a sua linha de ônibus. Ziraldo percebeu então que a sua camisa era igual à dos motoristas de ônibus. Bom demais essa história, hein, velho? Boa demais. Cada setor participante, a impressão era de que todo o país era participante, estava dividido por essas linhas. Mas os estudantes apresentavam ainda mais infindáveis subdivisões. Revolucionários quase todos, eles só divergiam em relação à natureza da revolução, se socialista, se de libertação nacional, se democrática. Essa geração, como lembra Vladimir, tinha tirado de 64 uma lição. Não se pode confiar na legalidade burguesa. Perdemos em 64 porque os trabalhadores não reagiram. Raciocinando assim, eles achavam que as transformações sociais só viriam de fato pela luta armada. É fácil condenar hoje o voluntarismo daqueles jovens que acreditavam mais na vontade do que na razão. Mas como não ser voluntarista sendo contemporâneo de Fidel Castro, Che Guevara, Mao e Ho Chi Minh? Realmente, poucas vezes a história reunia tantos argumentos em favor das famosas condições subjetivas em detrimento das objetivas. Exatamente. É muito fácil chamar os caras que optaram pela luta armada hoje de porra loucas radicais, quando o mundo estava envolto de radicalismo e revolução era uma palavra frequente no noticiário, com exemplos mundo afora de que a revolução sim era possível naquele contexto histórico. Então é um equívoco nós avaliarmos com a maturidade, com o acúmulo que temos hoje, a posição desses jovens de então. Concordo inteiramente. Deixa eu me dar um golinho d'água aqui para umidificar as cordas vocais.
A derrota de 64 desencadeara um processo de desencanto em relação à organização e ao debate político. Não havia mais tempo a perder com discussões. A prática ensinaria o caminho como se podia ver nos textos de Mao, no exemplo de Ho Chi Minh e principalmente nos ensinamentos teóricos de Guevara e Debré. Eles eram a melhor prova do poder deflagrador dos focos guerrilheiros. O dever do revolucionário é fazer a revolução. Para fazer a revolução não é preciso pedir licença a ninguém, ensinavam. Até os muros de Paris sabiam. Uma revolução não se vota, faz-se. O mais jovem revolucionário de então, Cezinha, achava que havia um dado novo na esquerda da época. O que importava para nós era fazer a revolução, não discutir sobre ela ou sobre as possibilidades de fazê-la. O desafio era fazê-la. Bem ou mal, ele e sua geração, que dividiam um tempo entre seminários sobre Marx e a panfletagem de madrugada nas portas de fábricas, aprenderam em alguns best-sellers, como se viu no capítulo anterior, que o capitalismo brasileiro estava em processo de estagnação. Esse equívoco, que vinha desde Celso Furtado no início dos anos 60, de Cezinha, funcionou como legado para nós. Veja você que a atividade era intensa. Os caras estudavam teoria ao longo do dia, teoria marxista, e à noite iam panfletar, iam tentar convencer a base proletária brasileira, o trabalhador fabril, o cara que estava suado de macacão lá, de fazer a revolução. Era um desafio, entanto, para esses jovens idealistas. De fato, em 68, ainda havia entre as esquerdas uma discussão para saber se era possível ao capitalismo brasileiro voltar a crescer. E não faltava quem acreditasse que não, alegando que ele não tinha como equacionar a pobreza das massas. O economista João Manuel Cardoso de Mello, que tinha 25 anos em 68, lembra-se de que, em meados do ano, já estava claro que a economia crescia. O problema é que muitos atribuíam esse crescimento a manipulações de estatísticas, ou então, como ele diz, esquecia-se de que o capitalismo não tem compromisso com o desenvolvimento social. Num dos dias mais importantes do ano e da segunda parte deste livro, o 26 de junho, a economista Maria da Conceição Tavares foi um dos poucos intelectuais a não participar da passeata dos 100 mil. Nessa tarde, acompanhada do seu colega Antônio Castro, ela foi visitar seu amigo Celso Furtado, que voltara ao Brasil para uma série de conferências a convite da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. Conceição não embarcava na ilusão da estagnação e em palestras e seminários. Chegara a advertir líderes como Vladimir, Franklin Martins e Jean Marc de que a coisa não era bem assim. Veja você, ela tinha uma clareza teórica sobre o assunto. A visita ao antigo mestre, do ponto de vista político, não fez bem a Conceição, que era assistente de Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda do governo Castelo. Ela o encontrou muito entusiasmado com o movimento estudantil, ele era professor da Sorbonne, e com as próprias soluções que estudava para combater a estagnação. Dias antes, para uma plateia de 600 pessoas, Furtado analisara na Câmara o que chamava de perda da vitalidade da economia brasileira. Portanto, a ideia do impasse econômico não habitava apenas a imaginação voluntariosa dos meninos. Ela estava formulada em velhas cabeças feitas, para usar uma expressão que ainda não se usava. À medida que não se promoviam as reformas estruturais, acreditavam esses teóricos, também não se criava um mercado interno indispensável para a retomada do desenvolvimento. Logo, estávamos condenados à estagnação. Se estávamos condenados à estagnação, era o raciocínio da esquerda jovem, reproduzido agora por Cezinha. Estávamos condenados à ditadura. Se estávamos condenados à ditadura, não cabiam mais aquelas estratégias de aliança com a burguesia. Era a ditadura ou revolução. Veja você a complexidade do debate teórico acerca do que era o capitalismo então formulado no Brasil, executado pela ditadura, mas em contraponto com uma noção, com um ideal democrático do que poderia ser liberdade, do que não podia, do que era a estagnação ou avanço do capitalismo brasileiro perante a própria ditadura. Os debates eram complexos, existia uma teoria por trás, não era só esse quebra-pau furado de rede social de hoje. Por outro lado, além da crítica ao populismo e ao Partido Comunista, reforçada pelo surgimento de alternativas como a cubana, a conjuntura política ajudava a acender a imaginação revolucionária. O desgaste do governo militar era crescente. Não aparecera ainda o milagre brasileiro, era a recessão e uma grande descrença tomava conta da juventude em relação aos partidos legais, o MDB e a Arena.
chamados na época de partidos do Sim e do Sim Senhor. Veja você que até o MDB entrava no negócio, era o partido do Sim e o Arena era do Sim Senhor, mais submisso ainda à ditadura. Rearticulando-se, o movimento estudantil passa a galvanizar expectativas de setores sem canal e a cumprir uma função política maior do que aquela que se propunha. Como diz Vladimir, nós refletimos todo o caldo de cultura da classe média que fez o golpe, apoiou o golpe e não encontrou nenhuma solução para os seus problemas. Ela traduzia em nós esse descontentamento. Tanto Vladimir quanto Cezinha, que hoje pertencendo ao mesmo partido, concordam mais sobre o passado do que sobre o presente, não acham legítimo, historicamente, exigir da vanguarda estudantil um outro comportamento, mesmo quando o movimento começa a refluir no segundo semestre. O acúmulo político, cultural, teórico, social e emocional, aparentemente consistente, impediu o recuo. Cezinha rejeita cobranças do tipo: naquele momento era preciso recuar. Agora o Cezinha falando. Não é realista esperar isso numa situação em que se envolvem as emoções, os sonhos, a fantasia, a cultura, o investimento intelectual, a prática de várias centenas, milhares de pessoas e outra, de jovens. O jovem é naturalmente mais afeito a esse tipo de risco, o que sim, um processo revolucionário é um risco. E o jovem topa o risco com mais tranquilidade. Talvez mais até do que esses argumentos, havia uma certeza que dava sentido a tudo, segundo Cezinha. O que se sentia, se dizia, o que se achava é que era possível fazer a revolução. Essa certeza dava sentido a tudo. Fora dessa ideia radical, não tinha sentido jogar sua vida. Ninguém joga a vida para virar deputado. Olha que frase boa. Se é para dar a vida, seja pela revolução. Não é para tentar entrar no sistema e transformá-lo por dentro, não é mesmo? A leitura dos livros de Fernando Gabeira e Alfredo Sirks, os dois maiores sucessos da memorialística da época, não dá essa impressão. Ao contrário, eles permitem concluir como que aquela aventura porra louca não podia dar certo desde o começo. Quem leu O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, do Alfredo Sirks, eu não li. Mas O Que é Isso, Companheiro mostra, né, o Gabeira bastante decepcionado com uma leitura bastante crítica daquele momento de sua própria vida, né? Que o Gabeira, sim, era um dos porra loucas, era um desses que entraram de cabeça no processo revolucionário. Que é isso, companheiro, é um bom da gente ler também, hein? É uma rica divergência. Cezinha, por exemplo, não tem nada contra os autores, seus ex-companheiros de guerrilha, mas não gosta dos livros. Ele acha que eles contam a história pelo ângulo da cozinha, de trás para frente. E vistos assim, também a Revolução Francesa ou o desembarque de Fidel em Cuba seriam episódios ridículos. O problema de Gabeira e Sirks, segundo o companheiro mais jovem, é que conta uma história 10 anos depois, sabendo, portanto, que não deu certo. Mas mostrando, desde o início, que não poderia dar certo. Essa visão metafísica não recupera toda a dimensão dos acontecimentos e parte para um determinismo. Tinha que dar errado. Naquela época, houve uma organização de esquerda que não entrou na viagem da Revolução, o já chamado Partidão. Em poucos momentos da minha vida, eu tive tanta clareza e tanto orgulho de ser do Partido Comunista, diz o ex-Partido Comunista Milton Temer, lembrando-se de um tempo em que pertencer ao Partido Comunista Brasileiro podia dar orgulho, mas dava também muito trabalho. Com 45 anos feitos no ano anterior, também o ano também do sexto congresso, o velho PCB pagava por ser a organização clandestina mais antiga, por não ter tido durante esse tempo a competência de tomar o poder, e pior, por ter permitido que em 64 os militares dessem o golpe. Não adianta alegar que a cobrança era exagerada, posto que não fora por vontade deles, sim da história que as coisas tinham ocorrido ou deixado de ocorrer. Azar. O momento não era, como se dizia, de blá blá blá, de desculpas, era de ação. O Partidão tinha perdido seu momento histórico, agora que se virasse. Quem sabe faz a hora, e havia uma infinidade de organizações novas dispostas a mostrar como. No seu congresso de 67, o PCB havia tirado a famosa Porruma, a resolução que ganhara internamente esse apelido porque começava com um cacófono, por uma frente democrática e popular. Porruma, por uma. Os congressistas tinham chegado à conclusão de que as forças democráticas, através da ação,
poderiam conquistar a legalidade de fato e obrigar a minoria reacionária a recuar e derrotá-la. No capítulo da luta armada, o partido se revelava profético. A ditadura poderá impor ao povo o caminho da insurreição armada ou da guerra civil, e o PC deve estar preparado para essa eventualidade. Mas os comunistas achavam que era necessário articular a luta de massa como único caminho de organização de uma sociedade civil no país. Veja você o quão dividido estava o cenário, como eram múltiplas as perspectivas de ação da esquerda contra a ditadura naquele contexto. Definitivamente não se tinha uma linha única de ação, e esses conflitos acabaram meio que minando a confiança mesmo entre esses atores, entre essa esquerda, que almejava uma ação social, por caminhos distintos, mas todas querendo o mesmo fim. Se o PCB tinha posições assim tão sensatas, por que não se impunha como força política hegemônica? Porque, ao contrário, perdia todos os embates com a esquerda radical? Boa pergunta, hein? Em primeiro lugar, é preciso considerar que, para uma juventude inflamada de paixão revolucionária, a prudência não era a melhor companheira de viagem, embora servisse para algumas coisas. Às vezes a gente perdia uma assembleia por 85-8, recorda Flávio Rangel. Veja você que o mundo queria, esse movimento queria realmente uma ação muito mais contundente do que uma construção, do que um acúmulo. Veja o placar da Assembleia, 85-8. Mas na hora de redigir o documento ou de formar uma comissão para organizar a manifestação, a gente era eleita por unanimidade. Os revolucionários diziam com desdém e pragmatismo: essas coisas eles sabem fazer, eles têm experiência. Dito dessa maneira, parece que todos erraram e que só o Partido Comunista acertou, ficando na posição de vítima incompreendida. Sabe-se que não foi bem assim e que o PCB cometeu pelo menos um erro. Isso se não quiser debitar na sua conta o isolamento. Por idade e experiência, ele não podia desconhecer que a política não se faz apenas com palavras e intenções, e que se pode errar por omissão. Segundo Leandro Conder, o PCB perdeu, na época, o que um partido não pode perder: a identidade. Se liga aí, Lula! Se liga aí, PT! Preocupado em abrir o leque de alianças, ele não marcou a sua presença, pelo menos não como devia. Por insegurança, por medo, mas talvez por um pouco de oportunismo também, ele atenuou a sua análise crítica da ideologia burguesa. Temer reforça essa crítica. Até a questão da luta de classes foi provisoriamente esquecida diante da preocupação com a organização da sociedade civil. É importante afirmar que o movimento estudantil, no que ele tinha de mais responsável e consequente, acreditava poder derrubar a ditadura naquele momento. Mas é mais fácil ver isto hoje nos depoimentos dos líderes do que nos textos da época. De fora do movimento, eram quase imperceptíveis as mudanças que dividiam os vários agrupamentos. Além do mais, o clima reinante propiciava a exaltação. O radicalismo estava em alta e era preciso mobilizar a massa, levá-la à rua e manter o ânimo de luta. Nada melhor que isso do que as palavras de ordem que acenavam com a queda iminente da ditadura. De longe, percebia-se que as duas maiores lideranças nacionais dos estudantes, Vladimir Palmeira, presidente da UME, e Luiz Travassos, presidente da UNE, tinham posições divergentes. Dava para notar que um era moderado e o outro radical, mas nem sempre era possível ver que uma questão menos formal dividia as duas lideranças. Não eram apenas os métodos, mas também o conteúdo político, o que afastava os dois. Na verdade, tanto um quanto o outro refletiam tendências políticas de organizações clandestinas. Travassos era da Ação Popular, da AP, um grupo maoísta que defendia uma luta armada de libertação nacional a partir do campo. Vladimir estava ligado à dissidência, ou DIGB, uma cisão do PCB muito influenciada pelas teorias foquistas de Guevara, Debré e Fidel, quando eles achavam que a revolução era um produto exportável, que era possível criar muitos focos revolucionários ou vietnãs. A chamada Turma do Travassos colocava como prioridade de ação a luta contra a ditadura. Vladimir dava mais ênfase à luta contra a política educacional do governo. Valorizava-se a primeira visão, chamando-a de política, contra outra que se depreciava, chamando-a de sindical.
A turma de Travassos achava, por exemplo, que os estudantes deviam ir para a rua a fim de fazer suas reivindicações, e isso sempre que a massa decidisse, independentemente da vontade das lideranças. Eram concepções muito distintas realmente de como agir. Isso até hoje tem consequências. Até hoje a gente vê isso no momento de pressão que vivemos perante o bolsonarismo. Vladimir vivia uma situação delicada. Não era do PCB, mas suas pregações na prática estavam mais próximas dos ensinamentos do partidão do que das posições da direção da UNE, o que levava a ser chamado pelos adversários de conciliador, na época uma ofensa, veja você. Só uma precoce habilidade política fazia com que aquele garoto de 23 anos pudesse, ao mesmo tempo, controlar a massa estudantil, manter uma liderança que transcendia o movimento estudantil, ou ME, ou M, e, ou ME, e organizar como conciliador as manifestações mais radicais da época, conforme se orgulha de reivindicar ainda hoje. Não era fácil articular tudo isso, principalmente no momento em que setores do movimento procuravam mimetizar tendências das organizações clandestinas. A ala de Travassos insistia na tese da politização da luta estudantil e da construção de uma aliança operário-camponesa estudantil, em que, como vanguarda, os estudantes atrairiam os operários e camponeses para a luta pelo socialismo. Vladimir não tinha essa ilusão. Ele queria respeitar a autonomia do movimento estudantil e diminuir o teor político dos discursos. O papel histórico dos estudantes era estar ao lado das forças progressistas, mas como linha de apoio de um amplo movimento social. Não cabe ao movimento estudantil nem organizar os camponeses nem os operários em suas fábricas. Um dia, quando diz isso numa assembleia, um jovem radical, com desalentada candura, perguntou: então, quem vai organizar os operários? Essa visão messiânica que atribuía aos estudantes o poder de converter operários e camponeses não era apenas folclórica. Se ela fosse tão minoritária quanto Vladimir tenta fazer crer 20 anos depois, possivelmente a luta armada não teria cooptado tantas lideranças estudantis nos meses seguintes. Aqui eu quero fazer uma parte. Veja você que sempre existe, nesses movimentos, uma vã esperança de que, por meio de uma intelectualidade, se convence as pessoas. Ou seja, o cérebro mais iluminado dá conta de explicar para o povo, sempre inculto, sempre envolto de sua demanda diária, o que é melhor para ele. Ignora-se o povo como ator social, de saber, de ter consciência do que é melhor para si. Esse erro da esquerda a gente observa em vários momentos da história. E aqui em 68 parece que ele estava mais presente, ele era mais perceptível. O ex-presidente da UME se sente hoje constrangido em criticar as posições do ex-presidente da UNE, não só porque este morreu, mas sobretudo porque foram amigos até aquela terça-feira de carnaval de 1982, quando ficaram bebendo e brincando no Amarelinho, na Cinelândia, até que Travasso saiu para jantar no Leme e sofreu um acidente de carro no aterro do Flamengo. Eu já bebi nesse bar Amarelinho, na Cinelândia, é histórico, né? Na verdade, as divergências que então davam os dois até como inimigos nunca impediram que se encontrassem para um ritual que sempre os unia: tomar uma cachaçinha num botequim qualquer antes de uma passeata, muitas vezes até durante. Não teria feito mal à unidade do ME saber, na época, dessa simpática fraternidade de copo e de bar. Ou seja, eles tinham uma conexão de amizade. Apesar das divergências políticas que aqui eu estou lendo, ambos tinham essa conexão. Vladimir e Travassos se reconciliaram politicamente no PT depois do retorno do exílio. Militante do movimento estudantil até os 22 anos, preso em 68 no Congresso da UNE de Biúna e banido do país em 69, Travassos voltara depois de 10 anos para morrer aos 37. Morte banal, absurda para quem amava tanto a Revolução e tanto se arriscara por ela. Uma batida de carro lá no aterro do Flamengo, né? Pouco antes de voltar, em 79, o ex-radical presidente da UNE havia feito uma corajosa autocrítica.
O então aluno de Economia da Universidade Livre de Berlim apontava o principal erro de avaliação do Brasil na época, um país que era visto por eles à beira de uma crise catastrófica. Na verdade, o que se discutia era qual a estratégia adequada para terminar com o capitalismo no Brasil, lembraria Travassos numa entrevista. A sua avaliação está muito próxima da de Cezinha. A ilusão do impasse econômico, levando à adoção de modelos teóricos construídos na China, no Vietnã e em Cuba, mas Travassos acrescenta um outro item à sua autocrítica: a forma como subestimaram as frentes de luta legal como o MDB. Eu sempre falo isso, velho. Existe uma leitura muito distorcida do MDB e do importante papel do corajoso de lutar por dentro, lutar assumindo, lutar mostrando a cara contra a ditadura. Óbvio, isso não era culpa do radicalismo da época, mas hoje a gente já pode ter maturidade de reconhecer, sim, o valor do MTB e de todos que fizeram a luta se expondo perante a ditadura militar. Olha aqui, eu não sabia dessa autocrítica, viu, do Travassos. O movimento estudantil evitava conversar com qualquer deputado ou senador pelo simples fato de ser deputado ou senador. Travassos tinha aproveitado bem o seu curso de economia na Alemanha. O Brasil estava vivendo, de fato, uma crise, mas crise é uma rotina do capitalismo. Só de longe ele lembrava o jovem agitador que, em julho de 68, ganhou uma famosa capa de realidade com o título "Este moço comanda a agitação". A revista o descrevia assim, abre aspas: Lauro Travassos é um moço magrelo, meio alto, de voz e sorriso muito calmos, mas que numa assembleia ou concentração de estudantes se transforma. Falando é um leão, dizem dele. Está sempre meio sujo, meio barbudo, só troca de camisa quando a noiva consegue quem vai encontrá-lo e manda uma. Dinheiro está sempre sem nenhum. Travassos, nessa época, estava muito cansado e doente, precisando fazer uma operação e tratar dos dentes, mas a militância não lhe dava tempo. Ele só teve tempo de fazer o tratamento dentário quando ficou preso, depois do Congresso de Biúna, no Forte Itaipu, no litoral paulista, sob o comando do então coronel Erasmo Dias. O lado meio estoico do jovem agitador era capaz de levá-lo a viajar 23 horas de ônibus sem comer um sanduíche, como fez ao seguir clandestinamente para a reunião preparatória do 30º Congresso da ONU. Como esqueceram de pegar dinheiro emprestado, que passasse fome. Era o castigo que o líder se impunha. Veja você o quão estoico era o comportamento. Travassos era a melhor cabeça, era o cara menos sectário de lá, era com quem me entendia. Eu passava o tempo com ele, mesmo porque Vladimir admite que também tinha os seus sectários duros. Sobre a atuação do movimento que ele liderava, Vladimir é capaz de passar horas falando. E só para este livro ele passou 10 seguidas, 10 horas de entrevista só com ele. Do que mais se orgulha da realização, talvez menos lembrada pela imprensa, a parte sindical do seu trabalho. Nós tínhamos um trabalho sindical extremamente sério. Trabalhamos o dia a dia e criamos um movimento estudantil com a dinâmica própria. Ele alega que sem esse trabalho não teriam havido as grandes manifestações de rua. Quando voltou do exílio, Vladimir se espantou ao ver que nas palavras de ordem das organizações estudantis não havia uma reivindicação específica, só políticas. Em 82, por exemplo, a UNE reuniu o conselho para discutir se apoiava o PT ou o PMDB. Está aí um tipo de discussão que nunca passou pela cabeça da gente em 68. Mesmo assim, o que a memória coletiva guardou da geração de 68 foi o radicalismo. Vladimir atribui isso ao verbalismo que marca a esquerda, e ele não se exime a sua própria trajetória. Veja você que a maturidade do movimento estudantil entre 68 e 82. 82 a visão já era muito mais prática, como o próprio Vladimir coloca na entrevista que concedeu ao Zeni Ventura para a confecção do livro. Bora continuar que está acabando o capítulo, rapaziada. Já vamos para o debate. A esquerda brasileira é assim. Ela descobriu a revolução e gosta de dizer em público como vai ser a revolução. Ela dá a estratégia, avisa ao inimigo o que vai fazer e diz o que acha. E ela pensa que quanto mais radical o discurso da revolução, mais radical será a revolução.
Vladimir está convencido de que o radicalismo verbal é um componente da nossa elite política, não se podendo dizer o mesmo do povo. Ele próprio viu muita gente na passeata dos 100 mil gritando: só o povo armado e organizado derruba a ditadura. Espontaneamente tentava-se a síntese de que as lideranças eram incapazes de fazer. Vladimir teve o seu grande momento de radicalismo verbal quando, ao ser julgado pelo Tribunal Militar e contra a opinião do seu advogado Marcelo Alencar, fez um discurso a favor da luta armada revolucionária, embora negando que os assaltos estivessem nessa categoria. Conclusão: irritou os moderados e desagradou a turma de Marighella. Cara, no Tribunal Militar, me vem com um discurso pró-revolução. É uma porra louquice além do recomendável, né? A divisão ideológica que fragmentava os vários setores de militância política da época passava muitas vezes mais pela paixão e a idiosincrasia do que pela ideologia, o que, para Leandro Conder, era um sintoma de imaturidade da consciência política. A falta de clareza e de articulação das ideias que constituem uma proposta política levava à adoção de critérios empíricos. Estou com fulano contra Beltrano. Esse desvio acabava atribuindo mais importância às pessoas do que às ideias. Muitas propostas políticas eram rejeitadas ou adotadas não pelo que representavam, mas porque o voto significava um gesto contra ou a favor de alguém. O tempo e a política conduziram muito desses desafetos a caminhos inesperados. Conder e Temer romperam com o PC que eles tanto defenderam em 68, enquanto Franklin Martins e Carlos Alberto Muniz entraram para o partidão que tanto combateram. Gabeira, o radical que ajudou a sequestrar o embaixador americano, é hoje um pacífico combatente do Partido Verde. Vladimir é deputado pelo PT, de uma ala à esquerda do seu ex-liderado Cezinha. Nada a criticar, até porque a coerência por si só não é uma virtude. Temer, por exemplo, abandonou um partido diferente daquele lúcido e injustiçado partidão. Sempre falando que não é o Michel Temer, viu, gente? É Milton Temer, é outro Temer, é só uma coincidência. Naquela época, ele era muito mais avançado e muito mais moderno, e com a perspectiva de mudança muito maior do que tem hoje. Ele gosta de lembrar que é uma das muitas discussões que teve com o jornalista Fernando Gabeira, então seu colega de profissão. Os dois eram dos mais ativos militantes de sua categoria. Quem estivesse com um estava contra o outro. Temer era um ex-tenente da Marinha, caçado em 64. Com 30 anos em 68, ele tinha a impressão de que começava a vida. Militava na imprensa e no PC. Era um reformista. Gabeira, um brilhante profissional, era chefe de departamento de pesquisa do JB, Jornal do Brasil, né? E o contrário político de Temer. Gabeira, eu ainda vou te ver à minha direita. Lançou um dia Temer como se jogasse uma praga. Veja você que acabou que aconteceu, né? Como iria ser comum depois do AI-5, o reformista e o revolucionário tiveram o mesmo destino, o exílio. 10 anos depois, uma inesquecível tarde primavera parisiense assistiu a um caloroso e barulhento encontro, daqueles que os brasileiros gostam de promover no estrangeiro. Ziraldo, que fora a passeio, e Temer, que morava em Paris, desciam alegremente ao Champs-Élysées, quando avistaram uma cara conhecida, familiar, mas que não tinha nada a ver com a roupa que usava. Paletó de veludo marrom amarrado na cintura, tamanco e um cravo na lapela. É o Gabeira, gritaram. Era um hippie, né? O Gabeira já tinha vestido essa indumentária hippie. É o Gabeira, gritaram os dois ao mesmo tempo. Depois de passar da incredulidade, porteiro da noite em um hotel de Estocolmo, onde estava exilado, Fernando Gabeira viera passar as férias em Paris. O novo personagem que vestia agora o ex-guerrilheiro provocou um choque em Ziraldo, que, por isso, resolveu entrevistá-lo para o Pasquim, junto com Temer e Darcy Ribeiro. Foi também durante essa histórica entrevista que Ziraldo sugeriu a Gabeira que escrevesse um livro de memórias da época, justamente o que viria a ser um clássico no gênero, O Que É Isso, Companheiro. O encontro nos Champs-Élysées foi um amigável acerto de contas. Gabeira, um cavalheiro, não teve dificuldade em reconhecer, logo depois dos comovidos abraços: você tinha razão, fiquei à sua direita. Ótimo capítulo, né, gente? Uma boa leitura
uma boa explicação para compreendermos como o tempo decanta algumas posições, como o passar dos anos assenta alguns radicalismos, as leituras, as observações, como a gente lê a realidade, se altera ao longo do tempo, e você vai construindo, nesse acúmulo, novas percepções da realidade. Essa divisão entre reformistas e revolucionários, entre o movimento UMI e a UNI, entre os militantes, entre os líderes, você vê que, na verdade, todos foram engolidos e encontrados no exílio, cada um com uma nova perspectiva. Sempre temos que ficar atentos a isso.